Olá pessoal, meu nome é Antônio Diomedes, eu tenho formação em filosofia e hoje nós vamos falar de um tema que é debatido com os alunos do ensino médio. O tema se chama cultura. Cultura vem de uma raiz que significa criar, preservar algo, né? E só o homem nós dizemos que ele é capaz de criar cultura. Os animais nós não dizemos que eles são capazes de criar cultura. Nós podemos perceber uma inteligência muito mais refinada no homem do que nos animais. Embora nós possamos também identificar um nível de inteligência nos animais, os animais mostram uma limitação de inteligência em relação ao homem. Por inteligência, nós entendemos a capacidade de resolver problemas de improviso e o homem se destaca bastante nessa parte. Vamos tomar como exemplo um leão. Um leão, nós dizemos que ele é carnívoro, né? E se você soltar um leão em uma determinada horta que tem apenas frutas e vegetação, se não tiver carne ali, o animal ele morrerá de fome. O animal ele não tem a ideia de comer frutas para sobreviver. Desse modo, nós dizemos que o animal está profundamente integrado à natureza, ele faz apenas aquilo que, entre aspas, a natureza projetou para ele. Assim como também um urso polar, ele está muito bem adaptado para viver no gelo do Polo Norte por causa da sua camada gordurosa. Se você soltar um urso polar em um clima africano, que é mais quente, o animal sofrerá bastante com o clima e não conseguirá contornar a situação para que ele sobreviva de uma forma adequada. Com o homem, nós percebemos que isso é diferente. Ele consegue se alimentar dos mais diversos produtos para não passar fome, assim como nós sabemos que o homem habita qualquer região da Terra, mesmo que o seu corpo seja frágil em relação aos animais. E a nossa fragilidade do nosso corpo humano, nós podemos perceber em relação aos animais. Imagine você passar a pé sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de armamento em uma selva africana. Você correria grandes riscos, né? Porque você, fisicamente falando, é frágil em relação aos outros animais. Mas que você é capaz de criar, né, armamentos para você atravessar uma determinada selva para sobrepujar aqueles perigos. Então nós dizemos que você tem a capacidade de produzir cultura, de criar algo que nós não percebemos nos animais. O homem, ele se percebe como sendo diferente dos animais desde a antiguidade, desde quando nós temos registro da história humana. Na mitologia grega, nós observamos que os deuses, eles, quando estavam para nascerem os seres vivos, eles iam distribuir habilidades entre os seres vivos, para que estes sobrevivessem de acordo com a sua habilidade. E designaram dois deuses, Prometeu e Epimeteu, para distribuírem essas habilidades. Epimeteu não era tão esperto quanto Prometeu. Ele pediu autorização a Prometeu para fazer a distribuição de habilidades entre todos os seres vivos, que depois Prometeu faria uma supervisão sobre o trabalho que Epimeteu teria feito. E nós observamos na natureza uma grande harmonia, nós frequentemente mencionamos isso, de modo que Epimeteu harmoniosamente organizou a natureza, dando habilidades aos seres vivos. Aos seres menores, ele deixou que fossem rápidos para fugirem de predadores. Seres grandes são mais lentos, mas por natureza conseguem se defender de predadores. Só que o Epimeteu distribuiu habilidosamente as habilidades entre os animais e esqueceu do homem, de modo que não tinha mais veneno para colocar no homem para que ele se defendesse, não tinha mais uma carapaça forte para colocar no homem para que ele se defendesse, e não tinha mais garras, né? Nenhum tipo de habilidade para colocar no homem para que ele se defendesse. De modo que o homem, com seu corpo frágil,
rapidamente seria derrotado pelos animais e exterminado. Ora, quando Prometeu veio supervisionar o trabalho de Epimeteu, observou que tudo estava muito organizado, mas que o homem estava frágil e não tinha mais nenhuma habilidade para dar ao homem, para que ele sobrevivesse. E Prometeu, preocupado, foi até os deuses e roubou um pouco de inteligência, de sabedoria, e colocou essa inteligência no homem. Deste modo, então, dentro da mitologia, nesse contato com os deuses, é que o homem conseguiu, através do raciocínio, uma inteligência herdada dos deuses, sobrepujar, se sobressair diante dos outros animais. Devido então a esse contato que o homem teve com os deuses inicialmente, o homem é a única criatura a reconhecer a necessidade de construir altares para os deuses. O homem, dentre os animais, é o único que reconhece a existência dos deuses, devido a esse contato que o homem teve com os deuses. Nós podemos observar uma semelhança entre esse relato mitológico da Grécia e também uma semelhança entre o relato da Bíblia, que diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, você observe que a Grécia é de uma cultura um tanto distinta da cultura hebraica, mas que existe uma semelhança em narrar essa diferença que nós percebemos entre os homens e os animais. Ora, é claro que hoje nós vamos dizer que isso é coisa da mitologia, mas que retrata muito bem para nós a percepção que o homem tem de que ele é diferente dos animais. Hoje, a nossa ciência diria que o homem se sobressai em relação aos outros animais por ele ter um cérebro maior, Mas que em filosofia nós não deixamos uma resposta fechada. Nós nem afirmamos de forma categórica que o homem é diferente porque ele tem algum contato com os deuses, nem dizer simplesmente que o homem tem um cérebro maior do que os animais é suficiente para justificar esse destaque que o homem tem em relação aos outros animais. Nós poderíamos ainda destacar duas vertentes para destacar essa diferença entre os homens e os animais. Por exemplo, em Aristóteles, nós vamos ter a noção de que o homem, por ser racional, foi dado a ele uma mão que você consegue manipular objetos das mais diversas formas. De modo que se o homem fosse racional, mas não tivesse uma mão adequada para manipular objetos, o homem passaria por uma grande angústia, não é verdade? Imagine que você, sendo racional, você teria uma mão semelhante à pata de um boi. Você passaria uma grande angústia para manipular objetos. Pensar em manipular sem poder. Imagine um boi tocando violão com a sua mão em forma de pata. Fica difícil, Mas o boi ele não passa pela angústia de não poder manipular objetos, porque ele não é racional, tá bom? Então, para ele não é nenhuma angústia o formato que ele tem, porque os animais, de uma forma geral, não são racionais, então eles não passam por essa angústia de manipular objetos. Isso em Aristóteles, Então nós vamos ter a justificativa aristotélica de que nós somos racionais, porque temos uma mão adequada, em Aristóteles nós temos uma mão adequada para manipular objetos, exatamente porque nós somos racionais, Por nós sermos racionais, foi dada para nós essa mão que é capaz de manipular objetos. No século XIX surge o darwinismo, que o darwinismo vai tratar da ideia de evolução. Então, o darwinismo ele iria dizer, por exemplo, que um boi ele não é racional porque ele não tem uma mão adequada para manipular objetos. E exatamente pelo boi não manipular objetos, então ele não desenvolve a capacidade de raciocínio dele. Então, o darwinismo diria que nós somos racionais porque nós temos uma mão capaz de manipular objetos e essa manipulação que nós fazemos de objetos é que vai aperfeiçoando o nosso raciocínio, de modo que nós vamos tendo uma capacidade inventiva bem superior à capacidade dos animais, Uma vez que nós já observamos nesse vídeo que os animais eles não conseguem ir além da natureza de transformar um ambiente a seu favor quando esse ambiente for desfavorável. E o homem faz isso com bastante habilidade, chegando até mesmo já
a cogitar a possibilidade de transformar um ambiente tão hostil quanto Marte em um ambiente favorável para ele. Então nós observamos esse grande destaque do homem entre os seres vivos. Nós colocamos aqui então diferentes vertentes que destacam a possibilidade do homem ser diferente dos animais, mas que nós não colocamos nenhuma afirmação como sendo mais verdadeira do que outra. Em filosofia nós não fechamos respostas, ok? Nós colocamos apenas possibilidades de explicações, ok? Se você gostou desse vídeo, você inscreva-se no canal e que você estará recebendo diferentes conteúdos relacionados à filosofia. Filosofia é um conteúdo muito amplo, onde nós podemos trabalhar os mais diversos temas, tá bom? Relacionado à cultura humana, à capacidade humana de conhecer. Obrigado e até o próximo vídeo.